verdade. Que maravilha isso. Fala um pouquinho sobre, na pandemia, a casa conceito virtual. Como é que faz uma casa conceito virtual? E aí vem também uma curiosidade, se entre essas 6 tem alguma que ele tocou mais, qual dessas 6? Então é a virtual e o que é que ele tocou mais? Se tem alguma que ele mexeu mais? A virtual surgiu por conta de... Eu vou fazer um histórico rápido para poder vocês entenderem. Mais uma vez, a Odebrecht esteve do meu lado quando tudo começou na Casa dos Conceitos, que foi eleger o local. Ninguém me conhecia, não se sabia onde hoje é o Monvé. Ninguém sabia da Casa dos Conceitos, né, de onde seria, como seria. E mais uma vez, em uma semana, eu liguei para um casal de amigos que fazem parte da estrutura da Odebrecht e perguntei se tinha algum terreno que eles enxergassem, alguma casa que poderia receber a Casa dos Conceitos. E meu muito obrigado a Eduardo Pedreira, que hoje é presidente da Odebrecht, a Daniel. Esteve aqui conosco, Eduardo esteve aqui conosco, já fez um programa. Pois é. Então, Eduardo, Daniel, Joane, Ivan. Ou seja, na época eu me lembro que as pessoas diziam: você vai se unir à Odebrecht nesse momento? Eu digo, me unir à Odebrecht será sempre um grande orgulho, porque quando eu saio do Brasil e vejo uma placa da Odebrecht fazendo obra fora do Brasil, é que me dá tanto orgulho de ser baiana, tá? Então, ter a primeira mostra ali foi um marco muito grande. Aí você me pergunta, foi a mais importante, foi tão importante quanto? Primeiro, porque a Odebrecht, mais uma vez, passou no meu caminho, me apoiou. Segundo, foi o primeiro empreendimento imobiliário da Bahia que foi 100% vendido sem lançamento imobiliário. Na época, Pedreira queria fazer um apartamento decorado, que era o projeto de Sidney Quintela, onde o investimento em 2018 era de 6 milhões de reais. E eu disse, não faça, não precisa, basta eu apresentar o endereço. E foi isso que aconteceu. O Monvé foi 100% vendido, eu tenho uma carta de Eduardo Pedreira, onde ele cita que foi o primeiro empreendimento imobiliário 100% vendido sem lançamento imobiliário, porque foi apresentado o endereço. Então, isso me orgulha muito. Quando eu saí da primeira edição para a segunda, todo mundo me dizia, ela fez muito sucesso porque ela conseguiu um pulmão verde dentro do Horto Florestal para fazer uma amostra de decoração. E eu, voltando para casa, eu dizia, o que eu vou fazer? Passei pela Baía Marina e disse, pô, se eu sair do verde, eu tenho que ir para o mar. Pensei, vou fazer na Baía Marina. A ideia era fazer em cima do estacionamento da Baía Marina e algumas pessoas tentaram, de alguma forma, prejudicar e inviabilizar. Eu comecei a obra, foi embargado e eu não consegui fazer no estacionamento. Mas uma pergunta não me fez calar. Eu não posso fazer aqui em cima, por quê? Não, porque você vai tirar a visibilidade. Ah, é por isso que eu não posso? É. Então, se eu fizer na parte de baixo da Baía Marina, onde tem a vaga seca dos barcos, ninguém vai me pedir. Não, mas isso você não vai conseguir, porque tem a vaga seca dos barcos. Eu disse, ok, mas o estacionamento existe. Então eu posso tirar os barcos e botar no estacionamento? Isso você não vai fazer? Eu digo, não sei. Eu quero saber se embaixo eu posso? Pode. Daí eu não tirei os estacionamentos de baixo e coloquei em cima. Mas eu tirei um horto florestal que tinha dentro da Baía Marina e transportei esse horto todo de barco para a propriedade de Reinaldo Loureiro, para dentro da ilha dele, para Bimbarras, para abrir espaço para eu receber a amostra lá. Eu rearrumei as vagas secas, tirei os barcos para outra localidade e construí, em cima do enrocamento de pedra, 3.000 metros quadrados em 100 dias, com um balanço de 2 metros para dentro d'água. Então, esse foi o mais difícil, foi o mais arriscado. Foi rigorosamente o mais arriscado. Mas foi a amostra que me fez sentir um movimento muito ruim, que foi o momento da desconstrução. Ali tinham 3.000 metros e os pisos que estavam instalados, os vidros que estavam instalados, não tinham reaproveitamento. Dali em diante, houve uma ruptura e uma mudança. A pandemia veio para reviver e fazer com que muitas pessoas repensem. Umas conseguiram repensar e melhorar, outras pioraram um pouquinho com a pandemia. Não consegui fazer a amostra no ano seguinte por causa da pandemia e eu resolvi fazer uma amostra virtual. Uma amostra virtual
Uma amostra virtual. Ela poderia, quando a amostra, eu disse, vou fazer uma amostra virtual, todo mundo dizia, poxa, mas então, vamos fazer uma amostra em Paris? Vamos fazer uma amostra em Nova York? Vamos fazer uma amostra em Katmandu? A amostra poderia ser em qualquer lugar do mundo. Ela podia ser rural, ela podia ser urbana, ela podia ser numa estação de esqui. Ela é literalmente possível da realização. Mas sabe, eu não consegui sair da Bahia. Eu disse, eu quero que a amostra seja uma ilha virtual dentro da Baía de Todos os Santos. Então, eu criei um espaço ao lado do Forte São Marcelo, com uma ilha imaginária, onde foram feitos 2 prédios e 10 casas, todas projetadas por Marcos Barbosa. Marcos entrou naquela experiência de cabeça, onde esses prédios foram feitos com plantas livres, apartamentos de 400 metros, 500 metros, e para surpresa, esse projeto fez tanto sucesso que os 2 maiores grandes nomes da arquitetura do Brasil hoje, que é Roberto Migoto e João Armentano, participaram dessa mostra virtual. O projeto cresceu tanto, né, porque a gente não conseguia renderizar o volume de projetos realizados numa mostra virtual. E aí eu aprendi que existiam farm renders, e foi em Los Angeles que eu consegui ter uma farm renders para renderizar o volume de material para que a gente conseguisse mostrar o mais próximo da realidade possível. E Quantos ambientes foram feitos? 40. Tá? E dentro disso a gente precisou hospedar na Amazon. Porque precisava aparecer uma caneta, uma caneta. E você precisava clicar e saber que aquela caneta era da loja tal. Que aquele imóvel era da loja tal. E que daquele clique você pudesse sair direto para a loja tal. Tá? Então, a mais difícil foi fazer a virtual. Porque a gente precisou hospedar na Amazon. Porque a gente fez a maior... na Amazon? Porque não tinha capacidade de internet suportar o volume de informações dentro daquela plataforma. Tá certo? Então foi um negócio grande demais. Nós tivemos 2 milhões de visualizações. Tá? E chegou a vender? Vendeu todos os espaços, vendeu todas as cotas. Tá certo? Foi sucesso absoluto. Talvez era para ser a loja mais rentável se eu não tivesse que, para botar em pé, tivesse que fazer parcerias, como tive que fazer, internacionais, para tecnicamente funcionar, porque eu não entendia daquilo. Eu não sabia como é que aquilo funcionava. Mas, no dia da inauguração, veio um grande vazio. Eu preciso abraçar as pessoas. Eu não consigo ser virtual. Eu não sou virtual. E aí? E aí, em 2021, eu não fiz. Porque eu não queria sentir aquele vazio. Eu mandei as cestas para cada arquitetos, a gente tentou criar uma live ao mesmo tempo, as pessoas assistindo, mas ficou um buraco, tá? Então eu não sou virtual, eu sou uma pessoa que quero estar à frente do tempo em tudo que significa tecnologia e modernidade, mas eu sou pele, eu sou gente, eu sou abraço, optei por não fazer em 2021 e voltar em 2022 com uma amostra que acontecesse fisicamente. Você me pergunta qual é mais importante? Não tem, é como filho. Cada uma tem um olhar. Nessa, eu talvez tenha tido uma oportunidade que eu não tinha tido. Nessa, eu consegui nacionalizar a amostra. Nessa, eu consegui internacionalizar a amostra. Então, a gente já tem matérias publicadas na Suíça, nos Estados Unidos, matérias abertas em canais de jornalismo nacionalmente, falando da mostra. Porque o que fez essa grande mudança? E vai o meu grande pedido. Se a gente fala tanto da Bahia, a gente critica tanto a Bahia, e a gente ama tanto a Bahia, o que falta na nossa Bahia? O que mais falta, Robert? O que mais falta, Marcelo, na nossa Bahia? Empreendedores. Não é possível que a quantidade de gente que ganhou dinheiro e ganha dinheiro na Bahia não consiga que parte desses investimentos sejam retornados para a Bahia. Então isso realmente me causa muita tristeza. E o que me deu esse olhar nacional e me dá essa alegria?
é ver empresários mineiros, como Marcelo Magalhães, como Marcelo Faria Lima, que trouxeram e retomaram um empreendimento como o Palacete do Tira Chapéu. Uma associação comercial que estava completamente destruída. Em 4 anos de restauro, nós temos 40 caminhões de aço aportados naquele empreendimento. É um verdadeiro Lego. Todo o processo construído se desfaz, reforça e refaz. Tá? Então, eles foram de uma coragem e foram visionários para fazer um espaço que eles imaginavam que seria uma coisa de sucesso. Mas nem eles ainda conseguiam desenhar o tamanho daquele projeto. Então, são empreendedores como Marcelo Magalhães, Marcelo Faria Lima, que a Bahia precisa. Pessoas que se apaixonem. Então, que foi acredite eles, nas ideias, né? Acredite nas ideias. Os então, projetos. eles trouxeram Isso. BRB, Visa, Eletrobras, Coca-Cola, Heineken. Eles trouxeram investidores nacionais. Nós juntos conseguimos trazer a uva, esse destino de vinícola que não deve a nenhuma vinícola no mundo. E o que é que a gente mais quer? A gente quer reapresentar Salvador como destino cultural, como turismo cultural. Então, essa força da gente falar Bahia, Brasília, a gente tem hoje o chocolate da Ju. Aí as pessoas dizem, poxa, mas ela trouxe um chocolate de São Paulo. A gente trouxe a maior grife de chocolate, eleita 7 vezes como o melhor chocolate do Brasil, produzido numa fazenda da Bahia. Tá certo? E essa inter-relação criada é para trazer, sim, o presidente da LMVH para a inauguração da Casa dos Conceitos. Porque a gente precisa, sim, de grandes marcas internacionais na Bahia, Isso. junto ao nosso artesanato, junto à nossa cachaça, junto ao nosso café. Assim a gente constrói a história, público e privado. Então, meu muito obrigado vai sempre a empreendedores, patrocinadores, ao meu pedreiro que está ali em cima de cada andaime e que canta a rocha para mim e que eu danço com ele. Porque isso que é bacana, é unir pessoas. E para você fazer gestão de pessoas, você fazer que aquele pedreiro entenda, aquele pintor entenda que eu preciso daquele prazo, ele precisa olhar para mim e me enxergar como uma fazedora. E é isso que eu procuro ser, uma fazedora de ideias, de sonhos. Minha amiga, que aula. Não, é uma mobilização, você consegue, André. A gente mobilizar caminha pessoas para isso. para o final do nosso segundo programa, né? Roberto, tem um presente para você. Você não esquecer da gente. Na hora que você estiver lá, pensando, produzindo, você tomar o seu café baiano. Café, um chá. Linda! Obrigada! Vamos sim! Vamos sim! Vamos brindar muito aqui. Muito café daqui. Obrigada, gente. Obrigada. Que história linda, viu, André? Boa. E aí Muito a gente bom. entra agora numa linha de algumas perguntas, que é ping-pong, você responde Certo. com 2, 3 palavras. Vamos lá. E aí no final você deixa uma mensagem, aquilo que você entende, você ainda tem milhões de coisas para fazer, mas até Eu esse preciso- momento... Andréa, a quebra de paradigmas lhe agrada? Muito. Nasci para quebrar paradigmas. André, qual é o principal objetivo de sua vida? Unir pessoas. Como é a Andréa quando tá off? Andréa off tem 2 momentos. Andréa só fica off quando off se tiver com Juju, minha neta. Mas a Andréa off está sempre pensando e planejando. Uma viagem inesquecível. Ai, uma viagem inesquecível. Foi minha última viagem de navio com minha filha e minha neta. Me deu uma possibilidade de vivência muito especial. Um sonho? O sonho é unir mais pessoas, deixar mais legados, construir mais histórias e fazer com que as pessoas se orgulhem de ser baianos. Qual é o seu hobby? Meu hobby é brincar com Juju. Meu hobby principal hoje é ouvir alguém me chamar de vovoca. Isso foi um grande presente.
Minha filha ficou grávida 5 meses depois que eu perdi minha mãe. E ter a minha filha com o nome, ter a minha neta com o nome da minha mãe, Joana, é efetivamente um grande reencontro. Você faz alguma malhação? Tem 1 ano e meio parada, tá? Mas normalmente procuro fazer pelo menos 2 vezes por semana. André e a curiosidade. Você se vê como? Eu sou muito curiosa, tá? Eu tenho uma relação com a informação muito grande, o que me impede, muitas vezes, de acompanhar essa velocidade da tecnologia. Eu sou de conteúdos mais profundos. Misturar arquitetura com pessoas e cultura é uma boa ideia? É perfeito, tá? Eu acho que nada mais fala de futuro do que você falar de futuro e sonho e de projeção do que unir pessoas. Arquitetura, decoração, arte, design, moda, gastronomia, turismo cultural, comportamento, unir pessoas e sensações. André, e a religiosidade? A religiosidade, isso foi uma coisa que eu me perdi durante um período na minha vida e resgatei de uma forma muito intensa. Eu não me defino em uma religião, eu me defino uma pessoa extremamente espiritualizada, tá? E cada dia mais espiritualizada. E acreditando muito que existe um lugar ainda muito melhor me esperando. Estar à frente do seu tempo é um diferencial, sabe? Olha, Marcelo, eu acho que eu já estive à frente do meu tempo e talvez isso tenha me causado alguns erros. Hoje, eu procuro não estar à frente do meu tempo. Eu procuro, às vezes, antecipar um pouco as coisas, mas estar à frente prejudica um pouco o entendimento das pessoas. Hoje eu procuro enxergar um pouco à frente, mas no time do que as pessoas estão preparadas para receber. É, uma saudade. Minha mãe, de uma forma absurda. Saudade da voz, saudade do cheiro, uma saudade. E um privilégio, porque é uma saudade muito grande, mas quando eu falo da espiritualidade, a minha vida, quando alguém pergunta assim, você acha que você chegou no sucesso? Você acha que você aconteceu? Eu lhe diria que minha grande virada, Marcelo, aconteceu há 4 anos atrás, quando minha mãe morreu, tá? Porque sabe quando você percebe claramente que você tem um anjinho no céu? Eu tenho. Ela, de 4 anos para cá, é como se os nós começaram a ser desfeitos. Eu acordo, pego meu carro, entro no carro e falo, mama, se for bom para mim, dê o sinal. Se for ruim, me mostra qualquer dificuldade, eu vou entender. Então, de 4 anos para cá, a minha espiritualidade dobrou, a minha saudade é latente, mas a minha proteção é gigante. Poxa, é emocionante. Você trouxe uma coisa, eu fico imaginando essa conexão que você encontrou aí. E muitas vezes, né, o dia a dia não nos permite isso, porque você tem aquela pessoa, né, e talvez não tê-la, você teve que ir buscar, né, sentimentos mais profundos e que foram construídos ao longo de tantos anos de convivência. Em uma frase, quem é Andréa Velame? Andréa Velame é uma fazedora. Uma frase, uma única palavra. Quem é Andréa Velame? Fazedora. Tá? Fazedora de desafios, de projetos, de sonhos. Existem muitas pessoas que têm ideias. Poucas conseguem realizar as ideias. Eu procuro fazer das minhas ideias uma realização. Por isso, eu me considero uma fazedora. Falar em realização, só para finalizar, eu queria que você falasse uma frase para a Nath, uma frase para... Ai, falar de filho, né? Falar de filho é complicado, né? Natália,
é uma continuidade, é um colorido, é uma inspiração, é uma união, é uma amizade, é uma cumplicidade. Eu optei, há alguns anos, há 35, 36 anos, eu optei que eu não queria ser mãe, queria ser amiga de meus filhos. Foi uma decisão muito difícil, mas correta. E hoje eu me sinto muito orgulhosa de ter Natália como a minha melhor amiga. Eu sou muito fã dela, porque ela consegue ser melhor que eu. Ela consegue transitar e dentro do jeito dela, low profile, discreta, com o temperamento do pai, sem muitos holofotes, mas ela é muito boa no que faz. Então, Natália é paixão absoluta e sou fã número 1. Agora vamos falar de Bruno. Falar de Bruno, que amanhã, dia 17 de setembro, é o aniversário, é falar do maior amor que pode existir dentro de uma pessoa. A minha relação com o Bruno é um negócio diferente. É diferente, né? A gente, na realidade, convive pouco. Ele casou, ele tem a casa dele, ele tem a família dele, ele fechou um ciclo, reabriu o ciclo. Mas sabe quando você tem certeza absoluta do fascínio que você exerce mutuamente por uma pessoa? Sou eu e Bruno. Bruno parece comigo fisicamente muito mais que Natália. Bruno parece comigo muito mais do que as pessoas possam perceber, porque ele é como eu, ele escreve, ele faz scripts, e quando é contrariado isso dá problema, tá certo? Mas no dia da inauguração da Casa dos Conceitos, depois da apresentação do maestro, Brown chamou uma segurança, que tem uma voz linda, para subir ao palco. E foi muito engraçado que Brown puxou a música, ela não conseguia cantar, não lembrava a letra da música, ela perguntou, eu posso cantar Roberto Carlos? E aí ele fez Roberto Carlos, ela disse E a música que ela cantou é a música que traduz a minha relação. Nós tínhamos, sei lá, 400, 500 pessoas, e quando ela começou a cantar é a música que eu canto para Bruno, e Bruno cantou para mim num programa de televisão aos 13 anos de idade, e o nosso olhar se cruzou, e ele veio ao meu encontro e a gente se abraçou. E todas as vezes que a gente tem a oportunidade, ele fala, eu te amo mais que tudo. E eu respondo para ele, eu te amo para a eternidade. É um amor muito forte. O amor de filho é um negócio fora de qualquer padrão. Eu só tenho uma brincadeira que eu tenho feito com os dois. Se tiver num barranco, Natália e Bruno, e chegar Jojo, vou ter que empurrar os dois no barranco. O meu maior amor é, sem sombra de dúvida, minha Jojo. Bom, você como uma profissional, como uma mulher de excelência, de vanguarda, né, que já produziu tanto nesses 58 anos de vida que você fala, qual é a mensagem, né, qual é o legado que você, nesse corte, porque você ainda tem muito a entregar, muita coisa para entregar, mas nesse corte de sua vida, qual é a mensagem que você deixa para as novas gerações, para as pessoas que estão chegando, para os profissionais dessa área, né? É isso. E para a sociedade baiana como um todo, não é? Você é tão apaixonada. Eu acho que o grande legado, tá, que eu pretendo deixar para as pessoas e que eu venho construindo nesse corte, como você diz, tá, é construir histórias juntos. Ninguém faz o trabalho que eu venho desenvolvendo sozinha. É impossível se construir isso sozinha, mas é muito difícil a gente estava falando um pouco antes sobre inteligência emocional, tá? Então, ter uma inteligência emocional, ter um equilíbrio em como conduzir a tonelada de problema que surge. Quem faz uma amostra, como eu faço, e quem chega para visitar uma amostra, não tem noção do volume de problema, do volume de riscos, tá certo? E de diversidade de temas que eu preciso tratar durante um dia, tá? E talvez durante 6 meses de obra, mais 2 de mostra, durante esses 8, 10 meses envolvida nesse caldeirão, eu tenha alterado a voz 2 ou 3 vezes, tá?
porque eu procuro fazer com que todas as pessoas entendam. Vamos construir história juntos. Vamos deixar legados. Vamos unir pessoas. Vamos falar da Bahia. Vamos trazer o público de fora. Vamos receber o turismo. Vamos juntos fazer com que a nossa cidade empreenda. Eu quero que os empresários da Bahia entendam a importância de ajudar a fazer a nossa cidade, a fortalecer a nossa comunicação, a nossa publicidade, a fazer com que tudo isso englobe. Porque não adianta, se cada um olhar só para o seu umbigo, a gente não vai para lugar nenhum. Então, meu legado para os arquitetos e decoradores: respeitem as histórias, aprendam a valorar o seu entorno. Não precisa colocar em um único projeto tudo que aprendeu em 5 anos de faculdade. Tentem sentir. O tema da Casa dos Conceitos fala de sensações, e são essas sensações que eu quero passar para as pessoas. A sensibilidade do cuidado, do cheiro, do toque, do ouvir, do falar, né? Então, essa troca que eu tenho procurado ter. Essa semana eu saí e encontrei Clarindo Silva. Nossa, que presente, né? Que presente ouvir histórias, trazer histórias, que fez um curso de datilografia ali, naquele lugar. Então é isso que eu quero, que ali seja um grande espaço gastronômico, os melhores restaurantes. Dia 7 de outubro eu inauguro o Rooftop, um Claude Troagro, um bar e brasa de cozinha mediterrânea, fortalecendo ainda mais a Bahia como um espaço gastronômico e cultural. Muito obrigada a vocês pelo espaço. É uma delícia poder ter a oportunidade de, dentro de um veículo de comunicação, a gente conseguir falar de alma, né? Falar de alma é tão bom, falar com amigos é tão bom. E eu sou uma pessoa que sou muito grata à vida e às oportunidades. Muito obrigada a vocês.